Estamos aqui para mais um vídeo do Autotelling News jogando no Forza. Vamos pegar este Lotus Emira 2023 pela primeira vez, porque hoje nós temos muitas notícias sobre a Lotus. Ó o bichão aí, ó. Eu acho lindo o design do Emira. O Emira, ele parece uma evolução do design da antiga 488 pista. Quando você olha o ângulo dos faróis, o ângulo das entradas do para-choque, especialmente esse ângulo da entrada de ar na lateral. A traseira é bastante autêntica. Eu acho esse carro muito bonito, um dos carros mais bonitos da atualidade. Um dos Lotus mais bonitos desde sempre também. O ronco tá legal, mas tá uma coisa meio Nissan, né? Meio 370Z, meio GTR. Sendo que, na verdade, o Lotus do jogo é a primeira versão do Emira que tem um motor Supercharged V6 da Toyota. É o último 3.5 V6 Supercharger do mercado. Não há nenhum outro. Apenas o Lotus Emira e uma versão do Toyota Century usam esse carro, usam esse motor. Antigamente tinha o Avalon TRD, né, mas com a ascensão da Gazoo Racing e o fim da TRD, praticamente, na questão de novos produtos, o Avalon não existe mais com esse motor. E com esse motor, muito em breve saindo de linha. Inclusive aqui no jogo não tem nem som de Supercharger, né? Esse motor com os dias contados por ser um motor antigo, a Lotus buscou outras alternativas. A primeira delas eu acho que veio em 2024 com o 2.0 turbo da AMG. O 2.0 turbo da AMG é o mesmo do A45 e do SL43. Que é o motor 2.0 turbo original de fábrica mais potente do mundo nos últimos 10 anos. Antes de ir para as notícias, só aquele recadinho de praxe. Ainda tá rolando o sorteio aqui do canal. Já estamos bem avançados já. Muito em breve vai ter o sorteio. Se quiser concorrer, o link tá na descrição. Assim que tiver a data do sorteio confirmada, quando a gente chegar em 100%, eu vou divulgar aqui e no Instagram também. Mas agora vamos lá, porque tem... Tem coisas legais e coisas tristes sobre a Lotus, pior do que a minha batida. A primeira ainda é legal, que é essa nova versão Emira escura, uma versão preta fosca do Emira, bem bonito. Escura, né, que do italiano vem de escuridão, né, pra gente que fala português é bem óbvio, pra quem fala inglês não é tão óbvio assim. Isso aqui remete àquela versão do Exige escura de 2009, fazia muito tempo que essa sigla não vinha nos carros da Lotus. Ele é baseado na versão Sport do Emira, que tem um foco um pouco mais de pista, e já vem com os pneus Michelin Pilot Sport Cup, alguma coisa assim, acho que é o Cup 2. É o mesmo 2.0 4 cilindros, é uma versão limitada a apenas 60 unidades para o mercado americano. Um dos poucos carros preto foscos que eu achei muito legal mesmo assim. Achei bacana o contraste da cor dele preto fosco, não, cinza quase preto fosco, com a roda preto brilhante, achei que ficou bem legal. A segunda versão especial do Emira desse vídeo, haverão 3. A segunda é a Bathurst Edition. Desculpa, Lotus Emira Turbo Bathurst Edition. Essa versão, pelo que estão reportando, ela é também baseada no 2.0 turbo, por isso do nome. São só 15 unidades em homenagem ao autódromo de Bathurst, conhecido por a gente também como Monte Panorama, né? Essa versão que é especial para o mercado australiano, de que apenas 15 unidades. Só que aqui ela tem o 2.0 turbo recalibrado em uma calibragem que eu nunca tinha visto até agora, do M139, onde dizem as fontes que aqui ele chega aos absurdos 500 cavalos. Esse então vira a versão original de fábrica, com motor 2.0 4 cilindros turbo mais potente que se tem conhecimento. Se existe algum outro, eu desconheço. Os sites que eu uso de fonte também reportam ele como o 2.0 turbo mais potente de todos os tempos. Finalmente temos um carro que depois aí de seus acho que 15 anos ultrapassou o Lancer FQ 440. Ele tem amortecedores de versão de competição, tem um front splitter maior, tem a asa também com um Swanneck, estilo Forza, não, mais bonito do Forza. É um foco totalmente em pista, relativo baixo peso para atualidade e 500 cavalos tração traseira. Esse carro não é nem um pouco barato, $249 mil.
dólares. A Lotus tá ousada, viu? E esse preço no 2.0 é de uma ousadia, assim, enorme. É um daqueles motores que tem uma performance incrível com um ronco xoxo, mas é um dos Lotus mais legais de todos os tempos. Talvez perca apenas pro Exige 1.8 Supercharger e pro Spirit V8, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho também. E agora a terceira versão do Emira deste vídeo é a versão mais importante, porém ela é a menos potente. Esse daqui é o Emira 420 Sport. Esse que sim vai ser um veículo global, né? Não vai ser limitado a nenhum tipo de mercado específico. E ele volta para calibragem mais conservadora do Mercedes 139, M139. Esse daqui ele tem 420 cavalos, que é a potência que a Mercedes mais extraiu dele. Tem um outro design de front splitter, bem bonito. Tem um novo tom de laranja, muito bonito também. Tem rodas com um novo modelo, com uma face levemente diamantada, mas parece ser magnésio. Eu tô na dúvida do material e não falou nas matérias. Também tá uma roda bem bonita. Ele usa aquele esquema de teto preto. Acho que um olhar rápido desapercebido quase confunde com a McLaren esse tom de laranja. Tá bem bonito, né? O Emira não tem... Acho que só de uma cor marrom cocô pra esse carro ficar feio, né? Não há nenhuma mudança estética sem ser essas que eu mencionei. O motor também é o mesmo. Porém, ele tem algumas pequenas modificações que a gente vai falar aqui também. Além dos 420 cavalos, 50 kg de torque, 0 a 100 em 3.9 segundos, o que é um absurdo para um carro 2.0. Ele tem o que a Lotus chama de Lightweight Handling Pack. Seria o pacote de modificações com foco em dirigibilidade e de baixo peso. É um nome muito bonito para dizer que ele removeu 25 kg de peso pelo uso de fibra de carbono nessa saída lateral, no side skirt, no difusor e no front splitter. É basicamente isso, 25 kg a menos. Que é bom, todo carro ficando mais leve é muito bom. Você pode ir para o caminho de aumentar a potência ou reduzir peso. Reduzir peso geralmente é mais eficiente e é mais instigante, é mais difícil, é mais legal. Ele tem uma suspensão que não fala se é a mesma daquela versão australiana, mas é uma suspensão do tipo Multimatic, que é semelhante à fornecedora e à filosofia de engenharia da suspensão do Ford GT 2017. A aerodinâmica fez o fluxo de ar do carro melhorar em 15%, a temperatura dos freios caiu 10%, que vai garantir mais voltas em pista, e de maneira inédita no Emira, mesmo sendo 25 kg mais leve, ele tem sim teto removível, por incrível que pareça. Inicialmente esse seria o último esportivo puramente a combustão interna da Lotus, porque agora a gente migra pro Evija. Até onde eu aprendi é Evija. Deixa eu checar. Vamos aqui num dos melhores canais para aprender a pronúncia, no Julian Miquel. Lotus Evija. Evija. Nossa, é pior ainda. Evija. Porque o J é aquele J escandinavo, né, que tem som de I. Or, in English, Evija. Evija, eu aprendi Evija do inglês. Evija ou Evija, não é Evija. Lotus é virgem. Lotus ervilha, como diria o White da Central, né? Então, originalmente, o Lotus Ervilha era para ser o último combustão interna da Lotus, por causa do Evija, que a gente vai ver agora sobre ele. Duas coisas. Vai ser um vídeo bem longo da Lotus, tá? Não é muito comum isso aqui no canal, vídeos com mais de 10 minutos, mas dessa vez eu vou fazer uma exceção, porque tem muita coisa que acumulou sobre a Lotus. Inclusive, comentem se vocês preferem um vídeo um pouquinho mais longo, que traga mais notícias, ou um vídeo de 8 minutos com uma notícia só. Comentem qual que você prefere. Então, esse aqui é o Lotus Evija 2025, nessa cor fantástica, essa cor aí de múltiplos tons, conforme a incidência de luz. Esse aerofólio parece ser novo, achei bem legal, é um carro que tem uma aerodinâmica incrível. Ele não tem retrovisores, nunca tinha notado isso, ele não tem retrovisores, tem câmeras, né? Isso já limita ele no mercado americano, por exemplo. Meu amigo Vig falou que tá vindo um pro Brasil, não sabia, acho incrível, bem legal. Ele continua com as mesmas especificações técnicas, questão de potência, torque, nos tempos, né? Porém, o 2025, além dessa cor fantástica e dessa traseira horrenda, ele tem uma coisa que é no sentido do que o novo CEO da Lotus veio reclamando. Olha só que legal isso agora. Apesar desse carro ter o equivalente a 2011 cavalos, que é brutal, com seus 4 motores elétricos, né? Um específico para cada roda com vetorização de torque. Apesar dele ter o 0 a 100 abaixo dos 3 segundos, apesar da velocidade máxima acima dos 350 km por hora, apesar de tudo isso, apesar do 0 a 300 em 9 segundos, o que também é impressionante, tem
uma coisa que é um problema clássico de carros elétricos, que é a questão do peso. Quanto mais potência, mais energia precisa. Quanto mais energia necessária, maior a bateria. Quanto maior a bateria, maior o peso. Por mais que o centro de gravidade continue abaixo, ainda assim fica um carro com uma tocada diferente, porque ele é um carro mais pesado, mais maçudo. Além dessa crítica que é comum de carros elétricos, o próprio CEO da Lotus fez uma crítica em relação a essa questão do peso. O atual CEO da Lotus, que eu vou ter que ler o nome dele aqui, que é o Qin Feng, o nome mais estereotipado chinês possível, já que a Geely é a dona da Lotus, né? Ele disse uma frase polêmica que eu vou ter que ler aqui. Ele disse que qualquer carro esportivo que passe de 1.800 kg de peso é medíocre. É uma frase dura que ataca veículos como os BMW do M3 para cima, ataca muito da indústria moderna. É uma frase pesada, mas que condiz com a filosofia original da Lotus de Colin Chapman, de adicionar leveza para conseguir velocidade. Engraçado como precisou um CEO chinês para reconhecer a essência da Lotus e não a própria Lotus sozinha, né? E aí essa fala dele, que era para ser um ataque aos concorrentes, vira um ataque pessoal, porque o Lotus Evija pesa 1.900 kg. Dentre Evija, Eletre, tem mais um outro também, que é Emeya, que é aquele sedã. Dentre os modelos do lineup da Lotus hoje, só o Emira, que é o único puramente a combustão interna que bate nessa regra, porque ele tem 1.400 kg. E essa fala dele, apesar de que o Evija 2027, que eu tava mostrando nesse vídeo, dele ter reduzido 125 kg, então agora ele pesa 1.775, acho que é isso. Então apesar de ele ser 125 kg mais leve, ainda não é o suficiente, porque a Lotus tem a fama, tem o DNA na obsessão por baixo peso. Então apesar desse Evija ser mais leve, para entender um pouco mais o que o CEO disse, por ele ser um CEO chinês, pela Geely ser dona da Lotus, isso resultou em duas coisas. A fala dele culmina em duas coisas. Vamos na primeira, que é sobre essa parte chinesa, e a última, uma esperança. Com a gestão da Geely, vendo a Lotus não dando tanto lucro assim, a Geely comprou várias marcas, né, para tentar alavancar a sua imagem no mundo dos carros, né, e a Lotus sendo uma delas. Então a gestão da Geely primeiro cortou 270 empregos, restando apenas 1.300. Isso foi, acho que em 2024, né, para economizar 200 milhões, melhor, para recuperar os 200 milhões perdidos. Agora, recentemente, a Lotus demitiu mais 550 funcionários, então eles estão aí com menos de 800 funcionários. Isso é um número muito pequeno para uma marca que pretende fazer tanta coisa no futuro, né? Além disso, lembra que eu tava falando sobre o Emira, dele ter o motor V6 da Toyota, que tá com os dias contados, e ter o motor Mercedes, que eles têm que pagar para ter esse motor. Então, por conta disso, da gestão chinesa da Geely estar otimizando os processos da Lotus, foi anunciado que o Emira vai ser de fato o último carro, mas não o último a combustão interna, e sim o último com fornecimento de motor, porque agora, tecnicamente, a Lotus terá um motor original, porém ele vai vir da Horse. Horse é a joint venture entre a Geely e a Renault. A Geely não comprou a Renault ainda porque a Renault tá dentro do grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, mas eles têm uma parceria comercial. A Horse é quem projetou o motor 1.3 que tá aqui no Brasil no Cardian. A Horse supostamente vai fornecer motor para Lecar brasileira. E agora a Horse aparentemente desenvolveu um novo motor V8. Olha só que curioso. O codinome dele é W30, ele pesa apenas 160 quilos, o que vai ser 10 quilos mais leve do que o motor V6, o que já começa a bater na questão do peso. Então você vai conseguir colocar mais pistões, vai atingir mais potência, sem ter ganho de peso, sem piorar a massa, sem piorar o centro de gravidade, o que é uma excelente notícia para o Emira. Segundo o que estão dizendo, é para esse V8 ultrapassar em potência o V6. Então estão falando aí de pelo menos 550 cavalos. Deve ser um V8 biturbo, não tem nada confirmado ainda. Está confirmado que haverão sim Lotus V8 no futuro. Então o Emira vai continuar sendo a combustão interna, mas não mais com o motor comprado de outra fabricante, e sim o motor da sua dona, que é a Geely. E esse V8 bate também na última coisa, que é uma pequena esperança nesse vídeo. Há alguns dias atrás, a Lotus postou esse teaser de um novo veículo que vai ser também com esse mesmo V8, porém híbrido. É um V8 híbrido de 1.000 cavalos e ele será o sucessor do Evija no topo de linha da Lotus. Esse que deve sim se inspirar muito no Lotus Spirit. Nós só temos essa
única imagem dele, que é uma imagem que foi modificada as curvas, né, para poder extrair um pouco mais de design de dentro daquela imagem toda preta. Ele ainda carrega um pouco do design atual da Lotus, mas já atualizado. Tem uma lanterna que copia um pouco a F80, mas ele vai ter esse design baixo, largo e afiado, tal como o Spirit. Por enquanto a gente só sabe que ele vai ser V8, com esse V8 da Horse. A gente sabe que ele vai ter motores elétricos ainda, porque ele vai ser híbrido, vai ser um rival pro Temerário, os seus 1000 cavalos. A gente sabe o nome dele, que vai ser Type 135, vai ser também a Lotus deixando, depois de muitos anos, deixando de usar um nome de veículo com a letra E. E com isso, a Lotus vai deixar de ser uma empresa somente de carros elétricos, como o plano original lá que ia ser em 2030, e a Lotus vai voltar aí para suas origens. Eles estão dizendo que eles querem fazer esse sucessor do Spirit mais leve que o Evija, porém ainda com 1000 cavalos. E aí todo mundo juntou os pontinhos e lembraram do Lotus Theory One Concept, que é bem parecido com esse teaser, especialmente a traseira. Então o Theory One, que a gente fez vídeo aqui no canal naquela época, que era para ser um carro elétrico, não vai ser mais. A Lotus está no caminho correto graças aos chineses. Olha que frase absurda, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Então se houverem fãs da Lotus aí, diferente do pessoal da Central que não gosta muito da Lotus, então se houverem fãs da Lotus aí, deixem o like no vídeo porque o futuro da Lotus está promissor. Basta agora saber se os chineses terão a competência para fazer um motor V8. E sobre isso vai sair, ou já saiu, se já tiver saído eu vou deixar aqui o link dos chineses, de outra marca chinesa também avançando no caminho do V8 e do automobilismo. A China tá avançando enquanto a Ferrari tá regredindo. Estamos em tempos loucos, meus nobres, mas se quiserem continuar sabendo sobre notícias do mundo dos carros, se inscrevam que aqui tem vídeo quase todos os dias, beleza? Forte abraço e até a próxima, valeu!